Quero compartilhar com vocês, nesta oportunidade, na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 10 e 11, que dizem assim: E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Uma das maravilhas, uma das preciosidades de ensinos que o Evangelho nos traz é essa igualdade que encontramos em Cristo. Em Cristo, todos nós somos iguais. Deus, aprendemos no Evangelho, nas palavras de Jesus, nas palavras de Paulo, que Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele, não há rico ou pobre, judeu ou grego, ou seja, não importa a sua nacionalidade, a sua herança genética, não importa de que continente você vem, não importa se você é negro ou você é branco ou você é asiático, oriental ou ocidental, judeu, gentio, grego, brasileiro, americano, europeu, africano, não importa. Deus não faz acepção de pessoas. Para Ele, todos são iguais, porque todos foram criados a partir da sua imagem. No Evangelho de Jesus Cristo, somos confrontados a enfrentar um tipo de comportamento que existe no mundo, na sociedade, entre os homens, que deveria e deve ser combatido por aqueles que seguem Jesus Cristo, que é a acepção de pessoas. Na carta aos Colossenses, somos advertidos a nos revestirmos do novo homem. Esse novo homem, essa nova criatura gerada, formada pelo Espírito Santo, nos faz ter uma nova postura, nos faz ter uma nova compreensão das coisas que estão diante de nós, nos faz ter uma nova compreensão de Deus. Nos revestimos de uma nova criatura, de um novo pensamento, de um novo homem, de uma nova mulher, e ao sermos revestidos, começamos a olhar de uma forma diferente da que olhávamos. E a carta aos Colossenses nos convida a nos revestirmos, a nos tornarmos novos, a sermos refeitos, a termos um conhecimento renovado, refeito, a abrirmos mão daquele conhecimento que está lá fora, que vem da natureza humana, infelizmente decaída, que vem de uma afronta a Deus, à criação de Deus. É necessário termos um novo conhecimento, um pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Um conhecimento segundo Deus. Como Deus nos vê, como Ele olha o americano e o europeu, o africano, o latino, como Deus vê. Como Deus vê o homem e a mulher, a criança e o idoso, como Deus vê o negro e o branco ou o asiático, como Deus vê o índio, como Deus vê o ser humano, como Deus vê aquilo que é fruto da sua criação, como Deus vê. Somos desafiados pela carta aos Colossenses a nos renovar no conhecimento pleno, segundo a imagem daquele que nos criou. Imagem esta refletida em cada ser humano. E para tratar de uma forma mais específica
para apontar o que deveríamos combater, que pensamento é esse que deveríamos deixar e agora adquirir um novo pensamento a partir da imagem de Deus. O escritor aos Colossenses então pontua no verso 11 as discriminações, as diferenças que havia naquela sociedade em que o Evangelho está surgindo. E o Evangelho surge numa sociedade completamente corrompida, numa sociedade racista, numa sociedade preconceituosa, numa sociedade que se considerava ou considerava alguns superiores aos outros. É nessa sociedade antiga, completamente depravada e pecaminosa, que surge, que anuncia-se o Evangelho. E esse Evangelho que ecoa por 2000 anos, procurando transformar a mente pecaminosa daqueles que ainda enxergam uma acepção ou uma superioridade de um povo, de um gênero sobre o outro, de uma raça, que quer que seja. O apontamento indicado no verso 11 é: onde em Cristo, segundo a imagem de Deus, no pleno conhecimento daquele que nos criou, revestidos agora como novas criaturas, não pode haver distinção entre grego e judeu. Ou seja, não pode haver agora em Cristo, na visão cristã, uma diferença entre um povo e outro povo. O grego aqui representa todo aquele que não era judeu, pois o judeu se considerava uma raça superior a partir de si mesmo. E essa concepção de superioridade não estava apenas no olhar judeu para si mesmo, mas também no olhar grego para si mesmo, no olhar romano para si mesmo. Parece que todo grupo, toda cultura, todo povo se considerava superior ao outro povo. Todo povo se considerava eleito pela divindade para estabelecer um reino onde este povo exerceria uma supremacia, um poder e uma autoridade subjugando os outros povos. Não era peculiaridade dos judeus achar que eles eram eleitos por Deus para governar e estabelecer uma autoridade sobre os outros povos por serem superiores. Essa característica, esse elemento característico dos povos também estavam presentes nos outros povos. Os romanos se achavam superiores, eleitos pela divindade, eleitos pelo seu Deus para exercer uma supremacia no mundo, subjugar os povos inferiores e estabelecer um ordenamento. Os gregos, por Alexandre, também achavam e conquistaram e implantaram o mesmo pensamento. Mas agora Cristo vem para dizer a todos, gregos, romanos, judeus, ou quem quer que seja, no passado disse, no presente continua dizendo, a chineses e americanos ou a todos que querem impor a sua supremacia sobre o mundo, que em Cristo não há judeu e grego, em Cristo não há americano e latino, em Cristo não há branco e negro, em Cristo não há chinês ou europeu. Em Cristo todos são iguais, sem acepção à imagem de Deus. E ele continua elencando: circuncisão nem incircuncisão. Falou da etnia, agora fala da prática religiosa. Cada nação tinha as suas regras religiosas, tinha as suas leis religiosas, porque não havia uma diferenciação entre lei cívica e lei religiosa. A crença na antiguidade é que toda a lei era dada pela divindade. Os judeus criam que a sua lei vinha de Yahvé, mas os romanos também criam que o seu Deus tinha lhe dado a sua lei. E assim todos os povos, para que a lei tivesse uma certa autoridade sobre os demais, cria-se que ela originava-se na divindade, no Deus que se cria. Assim, as palavras circuncisão e incircuncisão
apontam para as leis de cada povo, que nas suas crenças originava nos seus deuses. No entanto, mesmo essas leis, melhores ou piores, mais sofisticadas ou menos sofisticadas, não imporia uma acepção sobre os povos. Em Cristo não há circuncisos e não há incircuncisos. Em Cristo não há bárbaro. Aqueles que na visão grega, dos gregos, por exemplo, eram incivilizados, não tinham as etiquetas que os gregos cultuavam ou que os judeus cultuavam nas suas lavagens de mãos e de pés, nas suas abluções. Ou seja, a etiqueta, a característica cultural, a marca cultural de cada povo, isso também não levava à acepção diante de Cristo. Não há bárbaro, aquele que é diferente de mim na cultura, aquele que tem uma prática cultural diferente de mim, que eu não entendo, que eu não compreendo, e por isso eu digo, ele é bárbaro. Também cita que vai remontar a uma outra característica vinculada, marcada a um determinado povo, na sua preguiça, na sua rebeldia, na sua condição indomável, civilizatória. Assim enxergava-se o cita, e não se compreendia que uma vez que você é subjugado, escravizado e obrigado a fazer o que você não quer, automaticamente você reage. Em Cristo não há bárbaro cita, em Cristo não há escravo e livre. Os homens estabelecem os escravos, os inferiores, os servos. Isso é estabelecido pela sociedade, não é estabelecido por Deus. Para Deus não há uns que merecem ser livres e outros que merecem ser escravizados. Para Deus não há aqueles que são eleitos para ser livres, predestinados para serem livres, e outros predestinados para serem escravos. Para Deus não há acepção de pessoas. Deus não estabelece relação com as pessoas a partir da forma como a sociedade, os homens, nos seus pecados, nas suas misérias, estabelecem as diferenças entre os seres humanos. Para Deus não há escravo, não há livre. Em outras palavras mais modernas, para Deus não há rico e não há pobre, não há branco e não há negro. Para Deus todos são iguais. Na Igreja de Jesus, a Igreja de Jesus é, na sua essência, desde o seu início, um grupo que milita, que luta contra a acepção, contra qualquer forma de acepção, seja racial, seja social, seja étnica, seja qualquer que for, de gênero ou de outro tipo. A Igreja de Jesus é fundada em cima de uma palavra simples, mas que denota a sua característica principal. A Igreja de Jesus é formada por irmãos. Pai, chefe, líder, só é um, que é Deus. Todos somos irmãos. E nessa irmandade não há acepção, nessa irmandade não há diferenciação, nessa irmandade não há melhores ou piores, nessa irmandade todos são iguais. Às vezes precisamos refletir mais sobre a palavra irmão. O que significa quando eu me dirijo a uma pessoa e digo meu irmão, minha irmã? Significa que você é igual a mim e eu sou igual a você. Que não somos piores ou melhores, mas que somos iguais. Irmão significa iguais. Na Igreja de Jesus há irmãos, porque há iguais. Não pode haver na Igreja de Jesus acepção, não pode haver na Igreja de Jesus racismo, não pode haver na Igreja de Jesus uma supremacia branca, ou uma supremacia intelectual, ou uma supremacia rica.
Na igreja de Jesus somos todos irmãos. Isso está na base da pregação do Evangelho e não podemos abrir mão. Racismo, além de ser crime na nossa sociedade, também é pecado diante de Deus. E muitas vezes pecamos no racismo diante de Deus sem perceber. Quer saber se na igreja há racismo? Pergunte a um irmão ou uma irmã negra se eles já foram vítimas de acepção pela cor da sua pele. Não pergunte ao branco, não pergunte a mim, não pergunte a si mesmo se você é branco, e não se iluda dizendo, não há porque eu não vejo, porque muitas vezes nós mesmos praticamos o racismo sem perceber, de tão entranhado que está na nossa carne, no nosso sangue, na nossa pecaminosidade, na nossa cultura. Precisamos ser libertos desse pecado. A igreja precisa experimentar uma libertação plena do pecado do racismo. Se você acha que na sua igreja não há racismo, pergunte a um irmão, a uma irmã negra. E se não há nenhum negro na sua igreja, e aí você então pergunta àqueles que estão do lado de fora, por que ele não entra na sua igreja ou não participa da sua igreja? Não ter é mais evidência ainda. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a nos revestir do novo homem. Esse novo homem não pode ser igual àquele que éramos. Esse novo homem não pode ser igual ao mundo, ao sistema que está aí. Esse novo homem precisa experimentar um novo conhecimento, como diz o texto, para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver acepção de forma nenhuma. A carta aos Colossenses omite uma acepção também muito comum, que é de gênero, homem e mulher. Mas em Gálatas capítulo 3, verso 28, nos fala claramente e aponta-se claramente também essa discriminação. Em Cristo não há homem e não há mulher. Que esta palavra possa fazer você refletir nesse momento. Talvez você se ache uma pessoa que não é racista. E talvez você lute contra o racismo. Mas eu quero fazer você refletir que muitas vezes agimos com racismo sem perceber. É necessário um policiamento completo e pleno o tempo todo. É uma necessidade a vigilância plena. Precisamos vigiar o tempo inteiro, porque o pecado jaz à porta. O pecado bate à nossa porta o tempo todo, o pecado bate no nosso coração o tempo todo, e quando a gente descuida, a gente comete-o. Que o Senhor possa nos ajudar a viver as palavras do nosso Senhor Jesus que aprendemos. Nele não há diferença, nele não há acepção. Diante de Deus, todos nós somos pecadores, todos pecaram e precisam da misericórdia de Deus. Que a gente possa olhar o nosso irmão, como diz o texto, em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Que nós possamos enxergar no outro a imagem de Deus, a imagem de Deus refletida. Que o Senhor nos ajude a vencer toda forma de discriminação e acepção, principalmente o racismo que nos assola.